É isso mesmo. O novo mandato de Trump à frente da Casa Branca traz grandes preocupações. Você viu aí o caso das pessoas que vão ser deportadas, né? Preocupação em diferentes eixos. A gente vai falar de todos eles neste breve dois lados. Por exemplo, traz preocupação para a economia mundial, especialmente no que se refere à política comercial que será adotada. Trump já sinalizou que irá impor tarifas, impostos sobre outros países para enfraquecer ou melhor, para enriquecer os americanos. Outra luz de alerta se acende na geopolítica. Trump enxerga a China como seu grande inimigo e o Brasil preside o grupo dos BRICS, do qual os chineses fazem parte. A China também é o nosso principal parceiro comercial. No campo político, temos um governo de esquerda aqui no Brasil com uma oposição animada com a vitória do americano. Então vamos lá. Como vai ficar o Brasil com Trump nos Estados Unidos? Sobre esse assunto, o CNN Dois Lados de hoje conversa com os deputados federais Ivan Valente, do PSOL, e Marcel Van Hatten, do Novo, que esteve, inclusive, nos Estados Unidos para a posse de Trump. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Obrigada por terem aceitado este convite. Eu sei que ali no passado vocês já se estranharam em alguns debates no Congresso Nacional, mas aqui, a convite da CNN para o nosso Dois Lados, a proposta de um debate saudável. Eu vou começar por você, Ivan Van Hatten, vou começar pelo Van Hatten, para saber da posse em que você esteve presente ali nos Estados Unidos. Há uma sensação, na sua avaliação, entre os brasileiros que lá estiveram, de preocupação ou é mesmo só comemorar a chegada ou a volta de Trump ao comando dos Estados Unidos? Veja que a gente veio há pouco da notícia de deportados. Já começaram a sair, a serem jogados para fora dos Estados Unidos e tem brasileiro também que vive em situação irregular em solo americano. Qual a sua avaliação? É para comemorar ou ficar preocupado? Olha, Basílio, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, saudação, Ivan Valente. Enfim, estranhamentos são necessários, inclusive, na política, afinal de contas, existem pontos de vista diferentes. Se não fosse assim, não viveríamos numa democracia. É por isso que nós temos parlamentares da extrema esquerda até a extrema direita na Câmara dos Deputados. E o deputado Ivan Valente representando a extrema esquerda aqui, ele obviamente tem um ponto de vista bem diferente do meu, que estou na direita. Agora, em relação ao assunto em debate aqui, a eleição de Donald Trump, acho que é importante lembrar que essa foi uma eleição de um candidato que está fazendo aquilo com o que ele se comprometeu na campanha. Algo que muita gente não estava mais acostumado a ver, né? Ele foi eleito democraticamente, teve uma eleição, aliás, eh, super eh, eh, forte em relação à sua adversária, Kamala Harris, em cima de um ex-presidente também muito fraco, que era o Biden. Ninguém nem sabe se ele realmente governava. Aliás, está muito claro que ele não governava. E agora Donald Trump está colocando em prática as propostas que ele apresentou. Agora é muito cedo para dizer, por exemplo, sobre esse caso específico da deportação, se está deportando pessoas que estão nos Estados Unidos e que não deveriam ser deportados. Aliás, muito antes, pelo contrário, eu imagino que devam ser pessoas aí criminosas, pessoas envolvidas em atividades ilegais, mas vamos ver exatamente quais são essas pessoas à medida em que a imprensa, inclusive, apure melhor de quem se trata. Agora, de uma forma mais ampla, existem pontos que nos preocupam, claro, e existem pontos que nos fazem celebrar. Eu acho importante, por exemplo, sob o ponto de vista das mensagens positivas ao mundo, nós vemos que Donald Trump está defendendo justamente a aplicação correta da lei, está defendendo que tenhamos uma sociedade mais livre de forma geral do que antes nós vínhamos observando, inclusive no governo Biden, com uma série de restrições, censuras, Uhum. coisas que inclusive quem defende a liberdade de expressão na imprensa, por Certo. exemplo, não pode concordar. Agora, de outro lado, o que nós temos visto também e que causa sim preocupação é uma atitude mais
isolacionista. De novo, em respeito àquilo que ele defendeu na campanha, ou seja, botar a América primeiro, mas que pode trazer consequências para países como o Brasil. E aí depende muito da postura do Brasil em relação a isso. E até o momento a postura de Lula não tem sido colaborativa, muito antes pelo contrário. As semanas antes da eleição, entre Trump e Kamala Harris, Lula decidiu dar uma declaração absurda dizendo que a volta de Trump ao governo seria o nazismo na administração americana. Nunca se desculpou por isso e, obviamente, esse tipo de manifestação, assim como outras atitudes do governo Lula, do próprio Supremo Tribunal Federal contra autoridades americanas e contra cidadãos americanos, vai pesar bastante daqui para frente e espero que as relações possam melhorar. É algo que realmente pode prejudicar o Brasil. Vá se preparando aí para a segunda pergunta, quando eu vou focar mesmo na figura do presidente Lula, já vai aí pensando na sua resposta. Eu vou passar a palavra agora para o Ivan Valente. E aqui no Dois Lados, vocês sabem, né? A mesma questão, dois lados, é a mesma pergunta, Ivan. É para comemorar ou para se preocupar? E eu aproveito para trazer alguns dados, né? Que aqui tem informação, tem bastidor e tem análise. E contar para vocês que, de acordo com Itamaraty, existem 2 milhões de brasileiros, pelo menos é uma estimativa oficial, vivendo nos Estados Unidos. Desses, 230 mil estariam em situação irregular e correm o risco de serem deportados, sejam porque se envolveram ou não em alguma infração de trânsito ou uma questão criminosa, mas fato é que eles não têm os documentos, não têm o visto americano para morar lá. Ficam nesse grupo de possíveis deportados, possíveis imigrantes ilegais que podem voltar para os seus países. Dentro desse contexto, então, Ivan, a pergunta é: o Brasil tem que comemorar ou se preocupar com a volta de Trump aos Estados Unidos? Bom dia. Bem, bom dia, Basília. Obrigado pelo convite. Cumprimentando aqui o Marcel Van Hatten, nosso colega. Primeiro, eu queria aproveitar essa ocasião, um minuto dessa fala, para parabenizar essa vitória espetacular do Brasil, entende? Com o filme Ainda Estou Aqui. Sim. Ele é muito importante, entende? Ele se tornou uma ferramenta política e ele é uma obra de arte que vai marcar a história da nossa nação. Então, eu quero cumprimentar o Salles, a Fernanda Torres, toda a equipe e torcer para que o Oscar venha. Mais de 4 milhões já viram. O que tem de importante nisso? Não só a magistral obra de arte, mas a oportunidade da obra. Então, Rubens Paiva é um herói nacional, triturado, assassinado no DOI-CODE do Rio de Janeiro, em 71. Eu fui torturado no DOI-CODE, no mesmo estabelecimento militar, em 77, 10 dias seguidos. Sobrevivi. Tá? Então, é importante que a gente resgate a história. E no momento que está se falando de anistia, ontem o Trump anistiou os invasores do Capitólio, os vândalos, inclusive um que usava um chifre e disse que saía com 5 mortes, né, para comprar armas. Então, isso já mostra. Ontem, o presidente Bolsonaro, em entrevista à própria CNN, falou que era favorável a todas as medidas do Trump, inclusive a deportação dos brasileiros. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: eu duvido que tenham 10 milhões de criminosos, ou seja, todo mundo que esteja irregular nos Estados Unidos são criminosos. E eu concordo com a bispa Marianne Butz, que deu um tapa de pelica na cara do Trump, porque ela falou em cristianismo. Ela falou em quê? Piedade, misericórdia, entende? Em coisas que ele deveria refletir. Ao contrário, ele foi para cima e pediu retratação, que ela não fez. Ou seja, este é um governo de intolerância e de ódio, é de supremacismo branco, é um governo que é imperial, entende? Que já está se impondo comercialmente, como se os Estados Unidos fossem um país pobre, que tivesse imensas dificuldades
America First, ou seja, primeiro os Estados Unidos sempre tiveram em primeiro lugar, inclusive com o dólar, entende, que eles manejam e tudo mais. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, é um pesadelo que nós vivemos. Então, ele está baseado em ressentimento e ódio. E o gesto do Elon Musk, entende, e do Steve Bannon, que é o gesto nazista, precisa se dar nome aos bois, aos nazistas, o nome de nazistas, porque isso é a história. 60 milhões de mortos na Europa com a ascensão do fascismo. Inclusive na questão homossexual, entende? Ernest Röhm, comandante da SA, ou seja, matava pessoas na rua, era tropa de choque, milícia, foi mandado ser assassinado pelo Hitler. E o álibi era que ele era homossexual. Então, vejam vocês, é intolerância e ódio, e todas as medidas que o Trump está tomando no sentido do supremacismo, veja, não são só os países subdesenvolvidos. Estou falando com os europeus, estou falando com a China, o Japão também, entende? Isso significa o quê? Entende? Que não há harmonia e a destruição total do meio ambiente, que é uma questão quase unânime no mundo. Ele retirou do Acordo de Paris novamente. Então, é muito ruim para o Brasil, para todos os países do mundo, para a humanidade. Esse tipo de pensamento, entende? É um pensamento anticivilizatório. Marcel Van Hatten, o Ivan Valente puxou vários enfoques dessa questão, né, sobre meio ambiente, diversidade, mas eu vou manter aqui a minha promessa, que eu disse que a segunda pergunta ia ser sobre a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de ter manifestado nas redes sociais um parabéns, né, do Brasil pela eleição de Trump e depois do resultado vir, apesar até de já ter dito pós-posse que quer manter um diálogo, que está com essa disposição, fato é que até hoje Lula e Trump nunca conversaram por telefone depois da definição de que Trump estaria de volta à Casa Branca. Em que medida você acha que isso dificulta a vida do Brasil ou de nós brasileiros? E o Congresso poderia fazer às vezes, então, dessa relação política com o governo americano? Qual a sua avaliação? Olha, Basília, eu quero só iniciar falando sobre a questão dos presos políticos que nós temos no Brasil também, lembrando que o deputado Ivan Valente sabe quem é Débora dos Santos. Débora dos Santos foi uma mãe de família e fez algo errado, pichou a estátua da Justiça na frente do STF, escrevendo "Perdeu o Mané". Débora dos Santos está já há mais de um ano presa. A estátua foi limpa no dia seguinte. Está presa sem o convívio da sua família, sem a proximidade com as suas crianças. Deputado, existe tortura hoje no Brasil. E eu estranho quando a empatia é apenas por um lado. Eu tenho empatia por quem sofreu tortura lá atrás, tenho empatia por quem sofreu tortura e sofre tortura hoje. E isso que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, com esses perdões, é semelhante àquilo que deve sim acontecer no Brasil. Até porque é muito cômodo dizer que Trump fez a anistia desses atuais presos, mas esquecer que Biden perdoou por antecipação, inclusive, aqueles que fizeram as investigações fajutas que aumentaram a farsa do 6 de janeiro, como foi feita a farsa do 8 de janeiro no Brasil. Então, eu acho muito triste, viu, Basília, que pessoas como a Débora, e no Brasil são milhares, estão sendo utilizados como instrumento político. Não há cobertura suficiente sobre essa perseguição que acontece no Brasil, quando não houve nos Estados Unidos. São tratadas pessoas como criminosas, muitas que não estiveram no local dos eventos no Palácio do Planalto. Eu já chego para responder a tua pergunta, porque é conectado com a resposta. E pessoas estão sofrendo sem o devido processo, com o STF não dando acesso aos autos para os advogados, ou seja, uma tortura diária, psicológica e mesmo física que muitos estão sofrendo. Felipe Martins passou 6 meses preso por um relatório da Polícia Federal que disse que ele tinha saído do país com Bolsonaro, com uma fraude feita no CBP de Orlando, que agora, e por isso que eu disse que chegaria na resposta, vai precisar ser investigada, porque ele foi preso com base num documento fraudado por uma autoridade americana aqui no CBP de Orlando. Talvez, não sei,
com conhecimento das autoridades brasileiras que fizeram esse relatório fraudulento, e por causa da denúncia que eu fiz na Câmara sobre esse caso, hoje eu sou indiciado pela Polícia Federal. Ou seja, a minha denúncia não foi investigada, mas eu fui investigado por um pronunciamento que eu fiz dentro da Câmara dos Deputados. E por que eu disse que isso tem relação com a resposta? Porque aqui nos Estados Unidos já há uma noção muito clara de que o Brasil não vive mais um Estado de direito saudável. Já se sabe, por exemplo, que há perseguições políticas, a inclusão de Elon Musk, por exemplo, nos inquéritos das fake news, e mais do que isso, e eu nem vou entrar nessa bobagem, nessa baboseira aí de gesto nazista, porque a Kamala Harris tem várias fotos fazendo mais ou menos a mesma, aliás, exatamente a mesma flexão do braço, e ninguém nunca chamou ela de nazista. Mas, de qualquer maneira, essa bobagem não vai entrar na minha resposta. O fato é que ele teve contas de uma empresa da qual ele nem é dono, apesar do Alexandre de Moraes, ministro, dizer que ele era dono, mas ele é acionista da SpaceX, bloqueadas porque supostamente teria cometido infrações com uma outra empresa que também ele tem participação acionária, que é o X. Ou seja, Basília, essa relação do Lula com Trump, ela vai sim ser uma relação muito difícil e vai precisar ser melhorada, mas ela precisa começar a melhorar aqui dentro do país. Lula, o STF, precisam voltar aos eixos e tratar o Brasil como democracia. E pessoas como Débora dos Santos precisam ser soltas. E eu nem trataria de anistia, porque o que aconteceu não foi infração legal na maior parte das supostas infrações. A maior parte dessas pessoas estão ilegalmente e injustamente presas. E, infelizmente, nós não vemos a empatia da esquerda, como eu tenho empatia por aqueles que foram torturados também na esquerda. Eu vou passar a mesma pergunta para o Ivan Valente. Olhando para a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor acha que é uma conduta errada a de não ter falado até agora por telefone? Porque o governo já deu mais de uma demonstração que quer manter uma relação, no mínimo, pragmática, né, entre Brasil e Estados Unidos. Mas e do ponto de vista pessoal, enfim, até de falar, eu amo o Trump, como a gente ouviu do ex-presidente Jair Bolsonaro. É errado por parte do presidente Lula, de não querer construir essa relação pessoal com o novo presidente dos Estados Unidos? Essa porção política poderia ser transferida para o Congresso? Eu sei que o senhor quer responder um pouco de tudo, Ivan Valente. A gente encerra o Dois Lados de hoje com a sua fala. Primeiro, eu queria colocar o seguinte, né? Nós temos que parar de viver sob o império das fake news, das mentiras. Porque isso mostrou como é que se utilizou o ressentimento e o ódio na Itália e na Alemanha para a ascensão do nazismo. Tá? Eu repito isso, porque isso é história. Tá? Isso é história. Segunda questão, teve uma ditadura de 21 anos aqui no Brasil. E a versão dos militares, eles tentaram um golpe de novo. No 8 de janeiro tem uma tentativa de golpe, o cabeça desse golpe chama Jair Bolsonaro. E ele precisa ser julgado e condenado, porque ele sempre defendeu a ditadura, inclusive matar 30 mil pessoas, e o próprio Fernando Henrique, ele falava isso, todo mundo levava ele a sério. Só que ele tinha convivência com os torturadores, e inclusive com o brilhante Ustra, o maior assassino que ele saudou da tribuna do Congresso Nacional. Então, esta figura planejou o golpe, entende? Junto com generais como o Heleno, que é trigolpista, 64, 77 e agora. O Braga Neto, está tudo gravado, provas absolutamente consistentes, e só não foi porque generais não toparam sair da legalidade, não porque eles são de esquerda, não, entende? Foram considerados melancias, então naufragou o golpe, eles perderam. Mas isso quer dizer o seguinte, que se tivesse havido o golpe, nós não estaríamos aqui discutindo hoje. Essa que é a questão, entende? Então, o Bolsonaro precisa ir para a cadeia, ele e todos os seus sequazes. E eu quero contestar essa ideia de que houve sim uma tentativa de golpe, está ali as imagens, mas o principal para mim não é uma ou outra pessoa que foi arrastada lá pelo bolsonarismo e etc., mas os chefões, entende? Os ministros, o Bolsonaro, entende? Então, isso tudo precisa ser passado a limpo. O que o filme trouxe no começo, Basília, foi
Exatamente isso. Precisamos passar a história limpo, com milhões de pessoas recordando a história e acabar com as narrativas. Vamos votar o PL lá das fake news, regular as redes, as big techs que são amigas do Trump. Eu só queria finalizar respondendo a tua pergunta, que é a seguinte: o Lula não foi descortês. Veja, talvez é o Trump que não queira falar, entende? Porque ele fala com pouca gente, só quem interessa. Tanto que ele começou o discurso para a repórter da Globo, dizendo: vocês é que precisam da gente, nós não precisamos de vocês. Essa foi a primeira palavra do Trump sobre o Brasil. A arrogância, a prepotência imperial, entende? Isso tudo, entende? Vai ter que relações comerciais normais, e o Lula é suficientemente inteligente para manter isso, mas não para ser sabujo do imperialismo norte-americano, como muitos que foram a Washington, entende? Foram barrados no baile, inclusive. Então, eu quero dizer que aqui a democracia precisa prevalecer. E quem cometeu crimes contra o Estado de Direito e golpe de Estado tem que ir para a cadeia. Eu preciso colocar um ponto final nos nossos dois lados de hoje. A gente encerra a sexta-feira, né? Encerra a semana tratando desse assunto que foi tão importante, que vai gerar muitas outras repercussões. São 4 anos de Trump aí pela frente. Agradecer os deputados federais Ivan Valente, do PSOL, e Marcel Van Hatten, do Novo. A gente está falando de relação do Brasil com outros países, notadamente com os Estados Unidos, mas nota-se que tem muita coisa para resolver aqui dentro do Brasil mesmo. Obrigada aos dois. A gente continua aí com o Live CNN. Até mais.